Só dois comentários, não estou entendendo muito o que estão falando aí, o pessoal falando um negócio de celular, então não estou entendendo. Apenas um ponto, eles também estão falando que eventualmente o pessoal usava não sei o que capa preta, mas como se porque eventualmente alguém representar ou ter essa religião mesmo, ou apenas de alguma forma representar religiões, vamos dizer, doutrinas religiosas africanas, que seriam, vamos dizer, derivadas de pessoas negras, né, do continente africano, pelo menos supostamente, como se eu me motivasse a responder, vamos dizer, eu fizesse vídeos, ou vamos dizer, só isso fosse um fator motivador de responder coisas eventualmente aqui no canal em relação a outras religiões. Não, mas eu comecei a responder essas questões sobre filho espiritual achando que era Síria e Babilônia, não tinha nada a ver com doutrina africana. Então, quer dizer, ou uma parte da Babilônia poderia ter eventualmente até acesso a isso, acesso a essas religiões, mas eu achei que isso seria uma parte em termos de quantidade menor. Não, mas tem pessoas que eventualmente são de religião africana, mas na verdade elas não têm religião nenhuma. Mas eu já sabia dessa informação, eu já sabia disso. Ou só pessoas que... Aí que tá. É um grupo, porque é pessoas que não têm religião, e também cristãos, judeus, assírios, babilônios, e doutrinas africanas, e talvez algumas outras que eu não lembro. Todos esses, eventualmente, estariam... esse grupo de pessoas estaria mancomunado, além do que... Sim, pessoal de doutrinas africanas, pelo que estão falando, alguns deles estão fingindo. Mas eu estava respondendo todos os outros. Então, inclusive descrentes. Então, mas eles fingem que... a série de doutrinas africanas... mas isso não quer dizer nada. Não diz nada, na verdade. Ou pessoas de outras religiões que fingem, na verdade, adotarem religiões africanas, mas não isso. Se eles não tiverem religião, eu vou ter que responder eles do mesmo jeito. Se eventualmente tiverem outra religião, eu vou ter que responder do mesmo jeito. E justamente, na verdade, eu estava respondendo muitas dessas pessoas justamente presumindo que elas sejam descrentes ou crentes de outras religiões. Não é questão da capa preta que vai eventualmente fazer com que eu responda, não é a questão. Outro comentário sobre a questão da necessidade da pesquisa, por exemplo, na igreja. Não, então, antes eu não faria justamente... mas antes eu não faria justamente a pesquisa na igreja ou com outras pessoas que pudessem de alguma forma ter a informação sobre os mandamentos. Primeiro, sim, mesmo que fossem pessoas que eu não conhecesse, ou que eu conhecia, mas que troquei pouca ideia, não dava para dizer se são pessoas ali boas ou não, mas eu não iria fazer uma indagação com quaisquer outros pastores, ou não só pastores, pessoas de igreja, porque eu achava que eventualmente a resposta deles seria óbvia. No primeiro momento eu achei que seria óbvio. Então, se eu em algum momento, por causa do argumento lá de Salomão, cheguei a uma conclusão que eu achei meio complexa e sozinho eu não iria eventualmente conseguir entender ou aplicar o que se estava dizendo na Bíblia, porque justamente eu não tinha entendido durante um tempo. Sim, mas é porque agora haveria complexidade. Mesmo que as pessoas da igreja não me passassem confiança, eu não sei se eu realmente deveria fazer essa pesquisa. Não, justamente. Eu não sei se... Se eventualmente tivesse... no caso do argumento de Salomão, não. Como eventualmente o argumento é complexo, eu entendo que eu teria que fazer a pesquisa. Mas eu tenho dito que não fiz a menor. Então volta. Se eventualmente fosse pelo argumento ali de Salomão, pela conclusão complexa que eu cheguei, talvez eu precise da opinião de outros. Agora, se eventualmente... Antes, quando eventualmente eu achava que o tema era mais simples e eventualmente a resposta da igreja seria óbvia, por que eu iria eventualmente perguntar? Justamente para que eu não confio mesmo, claro. Havia outros pastores que poderiam ser pessoas boas e tudo mais e tal. Que eventualmente eu não confiasse, mas eu achava que justamente a resposta da igreja seria, vamos dizer, mais ou menos unânime em relação à questão dos mandamentos, que não deveria ser falado, porque não é ali não é, no caso, a doutrina da igreja. Mesmo que um ou outro falasse ali sobre justamente a questão, no caso, mandamental, eu não acreditei que eventualmente a igreja queria que se falasse sobre isso, né? Uma vez já tendo
feito ali a pregação cristã que geraria muita confusão. Então, para mim, eventualmente, era algo mais óbvio antes que essa pregação não deveria ser feita. E que no caso, mesmo os pastores que eu não conhecesse, ou não conhecesse muito bem, tivesse trocado pouca ideia, não é que não fossem exatamente pessoas, não é que não se tratava de pessoas confiáveis, mas é que para esse tema não seriam. Ou porque saberiam e negariam, ou porque, vamos dizer, não saberiam e também negariam. Então, nesse sentido. Então, eu acho que não. É uma coisa que para mim era óbvio e simples, que eventualmente eles diriam não. No primeiro ponto. Num segundo ponto, apenas depois que o tema está muito complexo, que eu falei, não, mas talvez eu tenha que fazer, porque o tema realmente chegou aqui num nível de complexidade que para mim a coisa realmente não está tão óbvia de Salomão eventualmente fazer essa interpretação. Mas eventualmente antes, por exemplo, na questão talvez eles estejam completando com isso na questão contratual, que eventualmente, de repente, se fez alguma referência sobre a questão dos mandamentos e tal, e mesmo depois se fez. Eu falo, não, mas só porque justamente, porque para mim a referência aos mandamentos era em off, apenas para que eventualmente fosse uma coisa voltada a mim, não que fosse uma coisa exposta aos demais, uma vez que a própria igreja não falava expositivamente sobre os mandamentos, apenas em alguns momentos em off, mesmo na situação contratual. Então, quer dizer, por isso, eu não contabilizei isso como uma certeza de que teria que falar os mandamentos, nem faria sentido. Tanto que os outros momentos em que foi falado justamente não aconteceu dessa forma. Talvez essa é a celeuma. Não, isso aí não tem nada a ver. Eu não achei que por causa da questão comentada ali, os mandamentos na questão contratual, mas então nas outras vezes em que deveria ter sido expositivo também não foi. Então para mim é justamente a questão da pesquisa naquele primeiro momento. Não só com pastores, mesmo com pessoas da igreja, era óbvio qual seria a resposta. E além do que todos, para esse tema específico, não seriam confiáveis. Porque para mim eles iriam ter uma opinião negativa, no primeiro ponto. No segundo momento, porque eventualmente a natureza da informação era complexa, eu falei, não, talvez eu tenha que pensar um pouco diferente, porque eu não estou entendendo isso, essa informação. E mesmo que a igreja não seja confiável, talvez eu tenha que ir lá, porque eu não estou conseguindo entender direito como é que se depreende isso de uma informação dessa. Quando para mim era uma informação mais óbvia, justamente, até para a impressão. Era uma informação mais óbvia que não se precisaria fazer a pregação, e agora eu ali me vi pensando diferente com base numa informação que eu não estava conseguindo depreender ou até imaginar na realidade inteiramente. Você não confia na igreja. Continuava não confiando na igreja, mas talvez eles tenham conhecimentos que possam de alguma forma ajudar, mesmo que seja uma coisa ali meio contrária, no caso, aos meus interesses, porque eu acho que para mim a resposta deles vai ser, na verdade, retilínea e linear, negativa. Agora, chegou no hiato que eu falei, agora chegou um momento, nossa, todas as informações que estão aparecendo em relação a isso são todas meio impressionantes, eu não tenho aqui o condão de compreendê-las inteiramente. E aí, mesmo que a igreja não seja confiável, talvez ela possa dar alguma luz em relação a essa informação específica, e talvez mesmo por argumentos pela negativa, que inclusive eu achei que ali era uma coisa talvez até mais provável. Mas como havia uma possibilidade, justamente uma possibilidade pequena, de que algum comentário importante jogasse luz nessa questão, vindo de quem eventualmente não concordaria com eles, justamente porque antes essa minha impressão sobre eles é óbvia. Depois ela meio continua sendo óbvia, só que agora eu não sei como a igreja também tem alguma responsabilidade e deve ter mais conhecimento sobre a matéria, mesmo discordando do que eu tenho para falar. Agora é outra coisa, porque eu vi porque eu vi a complexidade do argumento. Antes não havia complexidade. Para mim era uma resposta simplesmente não e pronto. É o que parecia ser, além de eu não confiar em muita gente na igreja. Agora, no segundo momento, além de não confiar na igreja, aí que tá. Mesmo não confiando na igreja, eu vejo que o tema é mais complexo do que parecia. E aí eu preciso de alguma luz, porque o fato de a Bíblia chegar no argumento daquele em relação a filhos espirituais, para mim era uma coisa já meio, não sei se totalmente inconcebível, mas pelo menos quase inconcebível. Já estava no argumento que eu sempre falei, nossa, esse argumento aqui é muito estranho. De eventualmente a questão da sugestão de não se dividir, entre aspas, grupos na igreja, que é algo mais ou menos derivado ali da doutrina de Salomão. Eu falei, cara, esse argumento é muito estranho. Agora talvez eu precise da opinião da igreja mesmo, porque por causa da questão da complexidade, não por causa da questão da confiança. Então acho que essa é a questão. Se eventualmente eles estão tentando atacar isso, e valeu.